gente! Oi meninas, tudo bem? Vamos lá para o estudo dessa semana, né? No estudo 24, né? Essa semana a gente vai falar sobre o princípio da vida cristã. Nós vimos na semana passada sobre o estudo 23, né? O porquê devo ser batizado, né? O porquê, a importância do batismo na vida cristã. E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre esse assunto e vamos conhecer quais são os princípios para ter uma vida cristã, amém? Mas antes da gente começar a nossa aula, vamos orar para que Deus abençoe, né? Senhor, meu Deus e meu Pai, Jesus, muito obrigada, Deus, por esse dia, obrigada por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para aprender da Tua Palavra, Deus. Conduza esse estudo, Pai, que o Espírito Santo nos ensine, meu Pai, a essência da Tua Palavra, é o que te pedimos, em nome de Jesus, amém. Então, no estudo 24, o título dessa aula é Princípios da Vida Cristã. O cristão é uma nova criatura. Em sua vida, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Embora esteja no mundo, não tem compromisso com interesses mundanos. É cidadão e embaixador do reino celestial. Por preceito e exemplo, deve influenciar outras pessoas, oferecendo-lhes um estilo de vida melhor. Não faz isso com extremismo, afetação ou ar de superioridade, mas porque tem Cristo no coração e espalha seu amor. A Bíblia ensina como tal experiência é vista no dia a dia do cristão. Então vamos lá, né? A primeira pergunta. Pergunta 1. Que práticas frequentes contribuem para a manutenção e fortalecimento da fé e do crescimento espiritual do crente? Então vamos lá. Que práticas frequentes contribuem para a manutenção e fortalecimento da fé e do crescimento espiritual do crente? A resposta está lá no livro de João, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. Estudar a Bíblia todos os dias. Colossenses 4:2, ter vida de oração. Hebreus 10:25, frequentar os cultos da igreja. E Marcos capítulo 5, versículo 18 ao 20, fala também para pregar o evangelho. Então, que práticas frequentes contribuem para o fortalecimento da fé e o crescimento espiritual? Que prática contribui para fortalecer a nossa fé e para que a gente possa ter uma vida com Deus, o nosso crescimento espiritual, que a nossa fé venha a ficar mais forte, ficar mais firme? Primeiro, estudar a Bíblia todos os dias, né, meditando na palavra. Segundo, ter vida de oração, orar todos os dias, orar sempre, né, orar sem cessar. Terceiro, frequentar os cultos da igreja, nem que seja 1 ou 2 vezes por semana. E quarto, pregar o evangelho, né? Então, essas são as práticas frequentes que contribuem para fortalecerem a nossa fé, né? Para desenvolver a espiritualidade de eu e você, que somos crentes, né? Que acreditamos em Deus, né? Examinar constantemente a Bíblia, buscando compreender como funciona a prática, a graça e a misericórdia de Deus, e quais são as leis que devem ser obedecidas e os princípios que devem ser seguidos. A oração aproxima a mente humana da mente divina, revigora os pensamentos e acalma as emoções. O apóstolo Paulo incentivou a presença nas reuniões de oração e adoração, com vistas à comunhão entre os outros crentes, com o intuito de exortarem e animarem mutuamente na fé. Os crentes viviam momentos difíceis de perseguição e o apoio mútuo evitava que a chama da fé se apagasse. Compartilhar continuamente como Deus tem cuidado, ensinado, protegido e aconselhado você. Então, essas são as 4 práticas que contribuem para o nosso fortalecimento, né, espiritual, para o crescimento da nossa fé. Segunda pergunta, gente, meninas. Como devemos viver as horas do sábado? Como a gente deve viver as horas, o dia que a gente guarda para Deus? Isaías, capítulo 58, versículo 13 e 14. Lucas, capítulo 4, versículo 16 e 31.
adorando a Deus e servindo o nosso próximo. O exemplo de Cristo nos ensina que o sábado não é um dia para não se fazer nada, mas um dia de adoração, comunhão e serviço, desinteressado ao semelhante. Os limites do sábado vão desde o pôr do sol da sexta-feira ao pôr do sol do sábado. Nesse período, as atividades materiais dão lugar às espirituais. Em Cristo devemos descansar, refletir sobre o plano de salvação, ajudar ao próximo e nos reunir com os nossos irmãos. Hebreus 10, 25. Então, a gente deve separar um dia da semana, né? Como a gente aprendeu aqui, que o dia que foi escolhido por Deus determinado é o sábado. E a gente viu que realmente o sábado é o 7º dia. Então, esse dia é o dia em que a gente deve adorar a Deus e servir ao próximo, claro. Não só no sábado que a gente tem que adorar a Deus, a gente tem que adorar a Deus todos os dias, todas as horas, sempre. A gente tem que servir o nosso próximo todos os dias, todas as horas, sempre, principalmente no nosso trabalho. A gente está nesse mundo para servir, a gente vive em missão, né? Nós não estamos aqui por um acaso, nós estamos aqui para cumprir o propósito de Deus em nossas vidas. Então, nós estamos aqui para servir o nosso próximo, amém? Pergunta 3. Pergunta 3. Como devem os membros da igreja se comportar em relação aos irmãos? Efésios, capítulo 4, versículo 25, Gálatas, capítulo 5, versículo 13, Gálatas, capítulo 6, versículo 1 e 10. Como devem os membros da igreja se comportarem em relação aos seus irmãos? Falar a verdade, servir uns aos outros e fazer o bem. A comunidade cristã deve ser conhecida pelo seu relacionamento saudável entre os irmãos. Mentiras, falsidade, inveja, cobiça e todas as outras características ruins devem ser extintas do nosso meio. Nada façam por partidarismo ou vangloria, mas por humildade, considerando cada um superior a si próprio, né? Não tenha cada um em vista o que propriamente seu, senão também cada qual é o que dos outros, né? Então, como aqui que a gente está falando, né, que a gente viu, qual é a pergunta 4 mesmo? Como devem ser os membros da igreja e componentes em relação aos irmãos? Falar a verdade, servir aos outros e fazer o bem, né? Sim, nós não podemos mentir, não só para as pessoas que congregam na mesma igreja com nós, como também para as pessoas que trabalham conosco, as pessoas que convivem conosco, os membros da nossa família, para o nosso próximo. Porque o nosso próximo, gente, não é só quem está na igreja, não é só quem está na igreja com você, quem está na sua célula, quem está no seu PG, quem está no seu grupo de oração, não. O seu próximo é todas as pessoas que estão à sua volta. Então, você tem que ser uma pessoa verdadeira, uma pessoa pacificadora, você, né? Eu e você, né? Eu também, porque eu também sou humana, a gente somos falhos, nós somos cheios de erros. Então, nós devemos sempre com o nosso próximo falar a verdade, buscar servir o nosso próximo e ajudar. E sempre procurar ajudar da melhor forma possível. Amém? Pergunta 4. Que princípios a Bíblia estabelece para o vestuário feminino? Que princípios que a Bíblia fala de como as mulheres devem se vestir, né? 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3 e 4 e 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9. As mulheres devem se vestir com modéstia e bom senso. Apresenta os princípios da modéstia e do bom senso. A mulher cristã não deve fazer do vestuário um ídolo, nem vestir-se para chamar atenção para si. A orientação bíblica é que se evite a extravagância, a ostentação e o sensualismo. O adorno exterior é o padrão do mundo. O adorno interior é o padrão para os seguidores de Cristo. Então, o que a Bíblia quer dizer aqui? Nós mulheres temos que usar só saia, não podemos cortar o cabelo, que não podemos passar maquiagem? Não. Não é isso que está falando. Quando a Bíblia fala na questão da modéstia, é que a gente não deve se vestir para que os outros fiquem, para chamar a atenção dos outros, colocar aquele brinco enorme para chamar a atenção, sabe? Aquela coisa extravagante. Não. A gente deve se vestir da forma que a gente gosta, usar a roupa que a gente gosta, mas de uma maneira que seja delicada, de uma maneira que não
não chame a atenção dos outros, entendeu? Modestamente, que a gente tenha bom senso para se vestir. Assim como a gente usa uma roupa para ir para a igreja, a gente pode usar no dia a dia também. Claro, a gente não vai usar um short mostrando partes do nosso corpo que não devem, né? E também a gente não pode andar mostrando parte do nosso corpo por aí, mas também a gente tem que ter o bom senso para se vestir. É nisso que a Bíblia está dizendo. Não que não pode usar maquiagem, que não pode cortar o cabelo. Pode usar maquiagem sim, só não pode ser extravagante, né? Tem que saber dosar, pode usar brinco, pode cortar o cabelo. Você é livre para fazer o que você quiser, né? Mas de todas as coisas Deus te pedirá contas, a Bíblia fala. Por isso a gente pode se vestir da forma que a gente quiser, a gente só tem que ter o bom senso e ter a modéstia, né? Pra não ser extravagante e nem ficar chamando atenção à toa, tá bom? Que Deus abençoe. Vamos lá na pergunta 5. Qual é a atitude do cristão para com o casamento? Qual é a atitude da gente que somos cristãos para com o casamento? 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 10 e 14. Mateus, capítulo 19, versículo 8 e 9. Hebreus 13, versículo 4. Honrar o casamento, pois Deus reprova o adultério e o divórcio. O casamento é uma instituição tão antiga quanto a criação do mundo. Deus criou para que fosse o desfrutar do amor entre o homem e uma mulher. A fidelidade é indispensável ao casamento. Já a infidelidade quebra o vínculo da confiança, que é a base de todos os relacionamentos e causa danos emocionais, espirituais e sociais. Embora o mundo distorça as bases e os princípios do casamento, tentando estabelecer novos padrões, como se o casamento fosse algo fora da moda ou descartável, o casamento baseado na palavra e na vontade de Deus é o caminho para a plena felicidade. Então, aqui é que como a gente aprendeu, o casamento, Deus escolheu o homem e a mulher para se unirem e assim formar uma família, né? Assim procriarem, sendo um fiel ao outro, um amando e cuidando ao outro, para amar, se cuidar, sem ser infiel um com o outro. Pode trair? Claro que não, de maneira nenhuma. Se você escolheu o seu marido, se você escolheu a sua esposa para estar com você todos os dias, então você tem a promessa de ser fiel para ela para sempre. E que o amor de vocês venha crescer a cada dia. Pergunta 6. O que diz a Bíblia sobre costumes e diversões mundanos? 1 João, capítulo 2, versículo 15 ao 17. Tiago, capítulo 4, versículo 4. O que a Bíblia diz sobre costumes e diversões do mundo, né? Não amar o mundo e nem as coisas que há no mundo. Costumes e diversões que colocam os assuntos espirituais em segundo plano tendem a afastar o ser humano de Deus e devem ser evitados. As Escrituras apresentam critério para escolher qualquer tipo de divertimento, incluindo música, televisão e filmes. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, não é possível desfrutar de alguns tipos de divertimentos desse mundo e ao mesmo tempo manter uma amizade com Deus. Por isso que tem algumas coisas do mundo que a gente pode até ser bom, legal, mas tipo assim, como você vai participar, servir a dois senhores, servir a Deus e a Baal, né, e o mundo. Então você tem que ver, nossa, vai ter uma festa na casa da minha amiga, da Joana, um exemplo. Se tiver alguma Joana, é algo aleatório, tá? Não é com você. Então, eu queria ir, mas vai ter talvez vai ter isso, isso e isso. Será que Jesus estaria nessa festa? Aí você pensa, porque se Jesus estaria, então vai ser bom pra mim. Se Jesus não vai estar, então não convém pra mim. Tá bom? Sobre isso. Pergunta 7. Que princípios a Bíblia estabelece para orientar o comportamento sexual? Êxodo, capítulo 20, versículo 14 e 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 18. Casados, não adulterar. Solteiros, manter-se puros, não cometer imoralidade. O compromisso sexual ideal é aquele praticado por um homem e uma mulher dentro dos limites do casamento e do respeito mútuo.
Sob o ponto de vista bíblico, portanto, as relações sexuais deve se envolver apenas um homem e uma mulher casados diante de Deus e da sociedade. As relações sexuais antes do casamento, mesmo entre pessoas que pretendem se casar, fogem do plano de Deus e trazem consequências dolorosas para quem as pratica. A orientação bíblica é que não ocorram. As relações sexuais extraconjugais maculam o leito conjugal e trazem a reprovação divina. Relacionamentos afetivos, sexuais, extraconjugais, homossexuais, sexo com animais, orgias, pedofilia e masturbação não são apoiados pela Bíblia. Então, o que Deus fala sobre como deve ser, que princípios a Bíblia estabelece para orientar o comportamento sexual, que só deve acontecer depois do casamento, né? No casamento que deve acontecer, para melhor dizer, né? Porque é algo que ele criou, é algo lindo, é algo mágico, né? Então, mas é para o homem e a mulher que são casados, eles podem, por quê? Porque é nesse momento que eles podem gerar uma nova vida. Então, como que eu vou ter relação sexual com um homem que não é meu marido? Aí eu engravido desse homem e eu vou criar o meu filho solteira? Vou criar meu filho sozinha? Então, por isso que Deus estabeleceu o casamento. Ele viu que o sexo, relação sexual não é pecado. Não é pecado se for feito no casamento. Se for feito fora do casamento, é pecado. Tá bom? Pergunta 8. Qual deve ser o comportamento cristão em relação às autoridades? Romanos 13, capítulo 13, versículo do 1 ao 4, 1 Pedro 2, versículo 13 e 14, Atos, capítulo 5, versículo 29. Como deve ser o nosso comportamento em relação às autoridades? Respeito, né? Respeito, seguindo o exemplo dos outros cristãos através dos séculos, reconhecer a responsabilidade social que votam em candidatos comprometidos com os valores e princípios bíblicos e procuram exercer uma cidadania de forma responsável, contribuindo para o bem-estar social. Isso significa apoiar as autoridades constituídas em todas as ações e não confrontarem com autoridades. Atos 5:29. Nossa relação com as autoridades, com o governo de política, deve ser uma relação de respeito. A gente não deve criticar, não deve julgar, e sim respeitar. Tá bom? Pergunta 9. Que cerimônias foram instituídas por Jesus para os cristãos e o que elas significam? Evangelho de João, capítulo 13, versículo 4 e 5. Capítulo 15 do Evangelho de João, versículo 1. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 4 e 5 e versículo 15, e 1 Coríntios, capítulo 11, versículo do 23 ao 28. Que cerimônias foram instituídas por Jesus para os cristãos e o que elas significam? A Santa Ceia comemora a morte de Jesus e a nossa morte para o pecado. E ele falou que façamos isso até que ele venha. Então nós vamos fazer isso na igreja, vamos ceiar juntos à mesa com o nosso próximo até a volta de Cristo, lembrando que um dia nós todos vamos sentar à mesa com o próprio Cristo e vamos cear todos juntos numa única Santa Ceia. Porque a gente lembra, um memorial, né? Ele repartiu o corpo dele e derramou o seu sangue para nos limpar de todo o pecado. Lava-pés, cerimônia da humildade, mostra que todos somos iguais perante Deus e necessitamos igualmente dele para a salvação. Pão representa o corpo de Jesus que foi sacrificado por nós. Suco de uva simboliza o sangue de Cristo vertido pelos nossos pecados. Recapitulação de tudo que a gente aprendeu hoje. Quanta coisa, né? Que estudo maravilhoso! O cristão deve nutrir sua fé através do estudo diário da Bíblia e da prática da oração. Devemos amar o nosso próximo, frequentar a igreja e testemunhar de Jesus para os outros. As mulheres devem se vestir com modéstia e bom senso. Costumes e diversões mundanos são inimizades contra Deus. Os casados não devem adulterar e os solteiros devem se manter puros. Na Santa Ceia celebramos a morte de Jesus e a ressurreição até que ele venha. O lava-pés é a cerimônia da humildade, né? Quando Jesus lavou os pés dos discípulos, né? Antes da ceia.
Algo pra gente refletir durante essa semana, esse final de semana. Viver em conformidade com os padrões bíblicos não é garantia de vida eterna, mas é fruto de pessoa verdadeiramente convertida. Então, viver em conformidade com os padrões da Bíblia não é garantia de que você vai ter a vida eterna, mas é fruto da pessoa que verdadeiramente se converteu. Então, fazer tudo isso não garante que você vai entrar lá na vida eterna, mas se você faz tudo isso, se você é uma pessoa que lê a Bíblia, ora, adora a Deus, que serve o próximo, ama o próximo, claro, você está salvo, você se batizou, você é uma pessoa convertida, você serve o próximo, você não faz mal, claro, você vai ser salvo. Agora, se você faz tudo isso como se fosse uma obrigação, mas você trata o seu próximo com mesquinhez, é grosso, é estúpido, você não vai ser salvo. Então, vamos refletir sobre isso, né? Compromisso de fé entre eu, você e o nosso Criador. Irmãos, você aceita viver de acordo com os princípios cristãos? Amém. Então, que Deus abençoe. Até o próximo, viu?